Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para nosso primeiro vídeo focado no concurso para a Prefeitura de Rancho Queimado. Lembre, né, que todos os cargos no conhecimento específico, as duas primeiras linhas são Lei Orgânica e Estatuto. Eu vou trabalhar com vocês então essas duas perspectivas aqui inicialmente, né, detalhadamente. Vamos ter um simulado aí no final, tá? Depois do último vídeo dos dois conteúdos focados de graça aí, Lei Orgânica e Estatuto. Então acompanhe, se inscreva no canal, deixe seu like, vamos que vamos, né? Vamos ver toda essa parte da Lei Orgânica e Estatuto. Enquanto isso, foquem nos demais conteúdos, conhecimento específico, português, estude, pessoal. Estude e mantenha o seu foco. Vamos lá, então, para o nosso primeiro vídeo. Inicialmente, a Lei Orgânica ela trabalha os princípios fundamentais, que são basicamente também os princípios fundamentais que estão lá na Constituição Federal de 88, né? E aí ele aborda com os princípios nacionais, ó, que o município de Rancho Queimado ele faz parte da unidade, né, integrada aí dos municípios para Santa Catarina, faz parte aí da República Federativa do Brasil e também associa-se aos princípios nacionais. Então são os princípios nacionais da Constituição Federal para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? E aí nós temos os cinco princípios aí, né, desculpa, seis princípios, que daí o pessoal chama, né, de Soci de Vaplu, né? Que é para lembrar, tá? Vaplu. Soci de Vaplu. Soberania nacional, autonomia. Ah, é que na realidade são cinco princípios da Constituição Federal, mas aqui adiciona esse autonomia estadual, né? Soberania nacional, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, pluralismo político e aquele que é adicionado à autonomia estadual e municipal, né? Então, Sociedade soberania, cidadania, dignidade, valores sociais, pluralismo político e autonomia estadual e municipal. Esses são os princípios fundamentais. Bom, é interessante, isso aqui é destaque, né, que é algo diferente, acho queimado, que tem esse enfoque, né, ó. A remuneração do prefeito terá como limite máximo a remuneração do secretário do Estado, atribuindo ao vice-prefeito o máximo de 30% em relação à remuneração do secretário de Estado e de 60% para a fixada do prefeito, né? Então vejam, aqui nós temos um teto definido pela lei orgânica. 60% prefeito e 30% vice-prefeito. Então, né, pagar bem menos aí que o prefeito, vice-prefeito, conforme a remuneração do secretário do Estado. Vejam. A educação, a saúde, o bem-estar, a ordem, o desenvolvimento, a reeducação da pobreza, a segurança são princípios fundamentais na estrutura administrativa do município. Então, esses aqui são princípios fundamentais, objetivando o bem de todos em seu território, independente da raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença ou convicção política ou de filosofia. Então, veja, são dois parágrafos aqui diferentes, né, de vários municípios. Então, por isso, o destaque. Importante, hein? Anotem aí. 60% prefeito, 30% vice, remuneração do secretário do Estado. E aí depois, né, essa parte aqui eu vou comentar com vocês, desencargo de consciência, mas são padrões assim entre os municípios, que são competências. Inicialmente, na Lei Orgânica Esquemada, ele traz as competências privativas, ou seja, aquilo que o município tem de sua competência, que ele tem como atribuição fazer. E são coisas assim bem intuitivas. Então, por exemplo, ao município cabe a ele legislar de assuntos de interesse local. Ao município cabe a ele suplementar, né, a legislação federal e estadual no que couber. Então, no que não tiver adequadamente aí regulamentado, que houver ainda uma necessidade de complementação, aí sim o município vai aí comentar, sem ultrapassar a sua competência, né? Elaborar o orçamento do município, é claro que tem que ser o próprio município. Elaborar plano de desenvolvimento, elaborar código de obras, é o município. Instituir e arrecadar tributos da sua competência. Ampliar sua agenda, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestação de contas. Publicar os balancetes, as prestações de contas que são sua obrigação. Organizar seus bairros. Então, tudo isso é claro, né, competência privativa do município. Temos competências que são comuns entre o município, o estado e a União, isso mesmo, né? Então, por exemplo, as três esferas devem aí basicamente zelar pela Constituição, pelas leis, cuidar da saúde e assistência pública. Então, cada um tem sua parte na saúde pública de uma forma geral.
média alta complexidade, o Estado. Atenção básica, tecnicamente o município, né? Mas a União também está em todos, reforçando aí essas questões. Proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, competência dos três. Proporcionar o acesso à cultura, à educação, à ciência, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna, tudo que é muito amplo, né, que basicamente envolve a vida de todos, deve ser aí competência comum. E é interessante, eu trouxe só alguns, tá? É importante que nessas competências eu trouxe só algumas, o restante é intuitivo, tá? Não tem como decorar todas. Pense, pessoal, nós temos muito conteúdo até lá, né? Não tem como decorar cada uma das vedações, das competências, né? Você tem que entender a lógica. Que se for cobrado, você vai conseguir. Se for cobrado, eles vão colocar uma alternativa que é muito diferente, tá? E aí você vai dizer, ah, não, isso aqui não é competência do município. Por exemplo, legislar sobre o imposto de renda. Que imposto de renda é um imposto federal, né? Quais são os impostos municipais? ISS, Imposto sobre Serviço, IPTU, né, que você paga para o município, e o ITBI, no caso de transferência de bens imóveis, né, só para a gente ter uma noção. O que é vedado aos municípios? Olha só, o município não pode criar um culto religioso, ou subvencioná-lo, ou aportar dinheiro, né, ou também impedir o seu funcionamento. Importante, né? A única forma que o município pode em algumas situações, colocar o dinheiro público em caso de colaborações, às vezes atendimento de idosos que participou de um processo licitatório, né? São outras situações. O município também não pode recusar fé, criar distinções entre os brasileiros, né? Então imagina um município cria uma lei que somente quem é do município que pode usar o posto. Não pode, tá? Claro que tem regras, né? Tu pode ter que fazer um cadastro, dentre outras situações, né? Mas tu não pode proibir as demais pessoas. Ah, não, quem não nasceu no município não pode se matricular na creche. Não pode, né? Não existe isso. Também não pode, aí, basicamente, manter publicidades, propagandas, obras, campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo e informativo de orientação social. Ou seja, não pode fazer nada que caracterize a promoção pessoal, né? De um prefeito, de um vereador, de alguém na área pública. O município também não pode otorgar isenções e anistias sem interesse público justificado. Então imagina, né? O prefeito não pode dar isenção de IPTU para uma pessoa aleatória, para uma empresa aleatória. Tem que sempre ter uma justificativa, um interesse público justificado, senão é considerado nulo. Também o município não pode aumentar tributos sem uma lei. Não pode também aumentar o tributo demais, que seja caracterizado com fisco, né? Imagina aumentar o IPTU para 30% do teu imóvel. Não existe, não pode, né? Tecnicamente é confisco, então é proibido. Ou seja, está querendo confiscar tua renda, confiscar tua vida, né? Basicamente, teu patrimônio. Então não pode. O município também não pode estabelecer limitações de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvado o pedágio, né? Então não pode aí cobrar um tributo. Até aquela questão da TPA que foi discutida, mas isso é uma outra situação, não vou nem entrar em detalhes, né? Mas criar qualquer outro imposto, para passar aqui na dívida de rancho queimado, tens que pagar R$ 10. Não pode, né? Não pode nem pensar em criar um tributo como esse. Depois das competências, então, tem as privativas só do município, tem as comuns, tem as vedações ali na lei orgânica. E aí depois nós temos os princípios, que são todos os princípios que regem a administração pública, né? E é interessante que no começo, né, assim como muitos municípios, eles destacam o LIMP, né? O LIMP sem o E, né? Quem estuda já sabe, né, que esses são os princípios básicos da administração pública. Mas é importante destacar, né, que em Rasgo Queimado nós temos os quatro iniciais, né? Que é o LIMP, com o P mudo. Não falta o Q, o E, né? Olha só, o princípio da legalidade, então tudo tem que ter uma lei. Impessoalidade, eh, as coisas não podem ser feitas com base aí, numa pessoa, com base, resumindo assim, né? Com base na perspectiva de alguém. Então não pode utilizar para promoção pessoal, administração pública, e tudo que é feito, né, você tem que fazer de forma imparcial, impessoal.
Ah, não, o prefeito é inimigo daquela pessoa, então a administração pública vai só fiscalizar aquela pessoa. Não pode. Nós temos que ser as pessoas imparciais, impessoais, agir com profissionalismo, né? Então, não promover ninguém, né? Não agir com base em preceitos de amizade, de ódio, né? Então, essa é a ideia bem geral da impessoalidade, né? Resumindo. Então, a legalidade, tudo conforme a lei, a impessoalidade, ser impessoal, né? Não agir de forma aí a levar interesses que não sejam aí conforme a lei. Moralidade, a questão da moral, a ética e a publicidade. Todos os atos devem ser públicos, devem ser transparentes, ainda indo mais além ainda, né? E o que que falta o E, né, pessoal? O E que ele entrou na Constituição Federal de 88, que é o E de eficiência, né? Então não está aqui, né, destacado nessa parte inicial. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E além disso, nós temos outros princípios. Olha só. Primeiro, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem requisitos. Então, são acessíveis a todos, tá, pessoal? A todos que preencheram os requisitos aí da lei e do edital, né? Então, se você vai entrar no cargo de engenheiro civil, você tem o direito de prestar o concurso, desde que você tenha a graduação, por exemplo, tenha o registro, né? Que atenda aos requisitos da lei também, né? Olha só, também tem um destaque que é o princípio que destaca aqui, né? Para ser Para entrar no cargo público ou admissão em emprego, você precisa de aprovação prévia em concurso público, de prova ou provas de título, né? A única ressalva é a ressalva dos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. Temos aí o prazo de validade do concurso, que será de até 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Isso mesmo, você vai poder ser chamado por 2. Se for prorrogado por mais 2 anos, normalmente é, né? Durante o prazo do concurso, né? Quem for aprovado no concurso de provas ou prova de título será convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, né, se você está fazendo esse concurso e no caso abra um outro concurso, sempre quem fez esse aqui, né, o primeiro concurso, tem prioridade sobre qualquer outro concurso, né, qualquer outra situação. É vedado acumular a acumulação remunerada de cargos, né? Nós temos exceções. Sim, né? Você pode ser professor de Rancho Queimado e professor de Santa Amaro, né? Professor é um cargo que você pode acumular cargos na área pública desde que tenha compatibilidade de horários, né? Então não é possível você ser professor de Santa Amaro de tarde e professor de Rancho Queimado de tarde, né? Não existe isso. Então você só pode acumular cargos na área pública se for 2 cargos de professor, 2 cargos de médico, vejam, né? Aqui não é na área da saúde. Ele destaca 2 cargos de médico, 2 cargos de professor ou um cargo de professor de outro técnico científico. Além disso, nessa proibição ela também se estende às autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, que qualquer caso o município aí por acaso institua, né? Além disso, olha só, interessante isso aqui, esse princípio. A abertura do concurso público será obrigatória para o provimento de cargos efetivos sempre que o número de vagas atingir a 1/5 total de cargos. Então, né, se tem algum cargo defasado e basicamente só temos 20% aí dos efetivos, é necessário e obrigatório o concurso. Até pouco, né? Mas tem município que nem tem essa ideia, esse princípio. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens, e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista na lei. E os vencimentos do cargo legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Ó, legal. Então aí, né, nós temos essa igualdade entre poderes. O município instituirá para os seus servidores de administração direta, autárquica e fundacional um regime jurídico único e um plano de carreira. Isso mesmo. Então nós temos nosso estatuto, que será o próximo tema, né, depois que a gente finalizar a lei orgânica, então acompanhe o canal. E vamos comentar também sobre o plano de carreira dos servidores, tá? Lembrando que é assegurada a isonomia dos vencimentos para os servidores da administração direta, para os poderes executivos e legislativo, é claro, né, com ressalvas às vantagens de caráter individual. Ou seja, você e seu amiguinho entraram para o cargo de enfermeiro, mas o seu amigo tem uma pós-graduação. Nesse caso, é uma vantagem individual. É claro que o salário dele vai ser maior, né, conforme o plano de carreira.
Interessante também que a lei orgânica destaca o magistério. São direitos específicos dos membros do magistério, os cargos da educação, os professores. Reciclagem e atualização permanente, com afastamento das atividades sem perda de remuneração, né? Então eles podem aí se afastar sem perder remuneração. Progressão funcional com base na titulação e o cômputo para todos os efeitos legais da concessão de adicional licença-prêmio ao tempo de serviço prestado à instituição educacional privada incorporada pelo poder público, né? Então, se o poder público incorporar uma instituição de ensino privada, vai ser contado esse período, tá? Depois nós temos o destaque para todos os servidores públicos que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, você vai ter, que a gente vai ver depois, tá? A questão do estágio probatório no nosso estatuto. Depois de 3 anos aí que você passou pelo estágio, você vai virar aí efetivo, né? Então, você vai ser estável. O servidor público estável só perderá o cargo em consequência de quê? Ou sentença transitada em julgado mediante processo administrativo, né? Então, vai ter um PAD e você vai aí, né, somente depois de ser julgado que você vai perder o cargo, tá, pessoal? Sempre tendo a ampla defesa. Na sequência, nós temos as questões da aposentadoria. E olha só, o servidor será aposentado, primeiro, ou por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, e proporcional nos demais casos. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, então compulsoriamente você é aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Temos também as possibilidades voluntárias. Aos 35 anos de serviço, se homem, então homem 35 e mulher se 30 voluntariamente, tá? Anos de serviço com proventos integrais, 35 anos se homem, né? Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25 se professora. Então, 25 anos professoras, 30 anos professor, né? Sempre 5 anos a menos. Aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais. Então, aqui, se tu quiser proporcional, é 30 homem e 25 mulher. E aos 65 anos de idade, ser homem e 60 mulher com proventos proporcionais, né? Então, com 65 anos, o homem já pode se aposentar, né? E 60 anos, mulher, com proventos proporcionais, tá? Ao tempo de serviço. Então, lembra, né? 35 anos de serviço e 30 de mulher com proventos integrais. Interessante que o serviço público, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal vai ser computado integralmente para efeitos de aposentadoria. Então, interessante, né? E os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que modificar a remuneração de servidores em atividades, sendo também estendido aos inativos qualquer benefício ou vantagem posteriormente concedidos. Então vejam, os inativos também têm direito aí às vantagens posteriores. Bom, sei que foi bastante conteúdo, né? Na próxima a gente vai sintetizar mais algumas partes. Vamos ter pelo menos aí mais 2 vídeos focados na lei orgânica. E qualquer dúvida aí fica à disposição, tá bom? Vamos lá, foco nos estudos. Continuem, pessoal, na sua rotina, é muito, muito, muito importante. Está no começo ainda do período, até a nossa prova. Estudem, criem sua rotina, estudem de verdade. Qualquer dúvida fica à disposição. Estou aqui para ajudar. Até a próxima, pessoal, e vamos que vamos!